Capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Digo amém? Ok. Primeiro versículo: depois destas coisas. Olha para cá, que coisas? O que foi que aconteceu? O que aconteceu no primeiro capítulo, no segundo capítulo e no terceiro capítulo? Abra aí tua Bíblia no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Vai lá no comecinho de Apocalipse. Vamos entender o que foi que aconteceu, ok? Depois destas coisas. Beleza, a gente tem que entender o contexto para que você não se perca no próximo estudo. Primeiro capítulo, João se apresenta como título, com o título do livro, com o autor, com o assunto do livro, falando de Jesus Cristo. Depois ele apresenta a visão que ele teve de Jesus. Ele faz uma dedicação às 7 igrejas, que você estudou domingo passado através do irmão Júnior Torres. Aí você vai para o capítulo 2 e capítulo 3. Então, uma carta, uma mensagem a cada igreja. E cada uma tem um comportamento diferente, cada uma recebe uma mensagem diferente. Tudo isso tem um simbolismo, uma aplicação, uma missão, um sentido, um propósito. Deus deseja salvar a todo o planeta Terra, amém? E a cada igreja em especial tem um comportamento diferente. Nos tempos aos quais vivemos, estamos vivendo o tempo de Laodiceia, ou seja, nem és quente, nem és frio. Então nós estamos sendo o quê? Morno, mas cuidado, esse tempo vai passar, porque estou a ponto de vomitar. E realmente é um tempo de prosperidade financeira, é um tempo de prosperidade, de conhecimento, mas há também um tempo de orgulho, arrogância, presunção, autoconfiança, e onde o próprio Cristo fala: não sabes que és cego, pobre e nu, miserável pecador. Mas nós vamos passar esse momento. Agora vem o capítulo 4. O capítulo 4 ele é uma introdução ao capítulo 5. Ali no subtítulo da sua Bíblia, você vai ver a visão do trono de Deus, né? Ele e o capítulo 5 estão inteiramente ligados. Quando você vai estudar o capítulo 4 de Apocalipse, você tem que estudar automaticamente o capítulo 5. Tem várias conexões aí. Depois destas coisas, ou seja, escrevi as cartas às 7 igrejas, apresentei quem sou eu, de onde eu venho e para onde estou indo e quem eu represento. Isso foi João. Volta agora para o versículo 1. Olhei. Olhou para onde? Para onde? Para o céu? Para a terra? Para si mesmo? Para a Bíblia? Vamos ver agora o que a Bíblia diz. E eis não somente uma porta aberta onde? E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Voz de quem? Voz de quem? De quem? Quem acha que é Jesus? Levanta a mão. Por favor. Quem acha que é Deus? Quem acha que é do Cordeiro? Quem acha que é de Satanás? Quem acha que é a própria voz? E ouvi a primeira voz que eu ouvi, quem foi? A voz de Jesus, crente. Quem foi que se apresentou no capítulo 1? Jesus. Quem que João diz? Eu venho em nome de quem? Eu sou o que de Jesus? Apóstolo o quê? De Jesus, discípulo de Jesus. Então vamos lá. Por que eu estou tão detalhista nisso? Porque o livro de Apocalipse, se você entender a base, você vai entender o meio e o fim. Fica bem mais fácil de compreender. Muito simples a interpretação, mas vai se complicando aos poucos. Uma voz como de trombeta ao falar comigo. Trombeta significa a representação de uma voz com autoridade. Alguém que falava não simplesmente por falar, falava com postura, com ética, falava como um rei, como majestade, como imperador. Alguém que tinha extrema autoridade, poder para falar. E disse: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? As cartas às igrejas, a apresentação de João e as visões de João. Ok? Vamos embora. Imediatamente eu me achei em espírito. Olha só, João estava em espírito. Como é que é isso, Daniel e tal? Ele ficou parado e aí saiu dele uma alma, subiu para o céu e ele foi lá no céu, foi? Não. João, espírito significa alma vivente. O termo em hebraico é ruach, que significa alma vivente, ou ser um ser completo. A irmã White, Ellen Golden White, para quem não conhece, ela quando tinha visões, ela ficava estagnada por 2, 3 horas, dependendo do tamanho da visão, os olhos bem arregalados e não respirava.
mas o seu coração batia. A única coisa que ela dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e mais nada. Bem, mas João não estava estagnado, talvez fisicamente sim, mas ele estava em espírito, ou seja, ele estava em visão. E eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Quem era esse alguém? Quem? Bem, há alguns que interpretam dizendo como Jesus, outros teólogos que interpretam dizendo como Deus. Mas Jesus e Deus não são uma só pessoa? Nós vamos entender no meio do caminho. Vamos lá. João, frente ao trono. Terceiro versículo. E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. De jaspe e de sardônio. O que é que isso significa? Significa que esse alguém era alguém precioso, poderoso, puro, santo, justo. Vamos embora. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Mas por que ao redor do trono há um arco-íris? O que é que isso significa? Quantos acreditam que houve dilúvio na terra? Levante a mão. Ok. Hoje a ciência já comprovou que houve dilúvio na terra. Realmente houve uma grande catástrofe, embora os evolucionistas ainda rebatam essa teoria. Mas cientificamente, geologicamente, quimicamente já foi comprovado que houve dilúvio. Só que quando acabou o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. Então Ele colocou um sinal no céu. Que sinal foi esse? Um arco-íris. E o arco-íris, se você notar, quando ele está na sua forma mais limpa, ou seja, que a gente consegue visualizar bem, ele tem uma cor meio esverdeada, embora ele tenha 7 cores. Mas se você ver, predomina uma cor meio esverdeada, que é a cor de esmeralda, uma cor pura, uma cor limpa. E esse símbolo significa um símbolo de aliança eterna. Hoje, você nasceu aí da década de 50 para cá, de 80 para cá, você nem viveu no dilúvio. Quantos aqui nunca viram um arco-íris na vida? Levanta a mão. Tem dia que eu estou na estrada viajando, eu vejo de 2. Um aqui, outro lá, outro lado. Quando às vezes está chovendo, o tempo está um pouco. Embora a gente saiba que há uma mistura de água com luz solar e gera as cores do arco-íris. Isso é o que a ciência diz. Mas Deus deixou esse símbolo. E no trono de Deus, circuncidando esse trono, então há um arco-íris, beleza, representando a aliança. 4º versículo. Ao redor do trono há também 24 o quê? E assentado neles 24 anciãos, vestidos de... Primeiro ponto, quem são esses anciãos? Alguém sabe me responder? Quem? Quando é que esse livro aqui foi escrito? Em que ano? Alguém sabe? Não? Ok. O livro de Apocalipse foi escrito do ano 93 ao ano 100. Essa é a estimativa. Alguns teólogos afirmam que foi em 95 que João terminou o livro de Apocalipse. João foi o último discípulo a morrer. Morreu com 100 anos de morte natural, preso na ilha de Patmos. E foi lá na ilha de Patmos, ali próximo à Itália, que ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, se os 24 anciãos, há teólogos que estimam, não, são os 12 discípulos. Mas 12 discípulos, João morreu, Pedro está morto, André, não sei, Tiago também foi morto ali na Espanha. Não, então esquece essa teoria. Não, são os 12 filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel, as 12 tribos, né? Mas teve umas tribos aí que deu problema aí, inclusive a tribo de Dan, Efraim, Manassés. Não, também não. Há outro estudo que diz que são anciãos, ou seja, pessoas que quando Jesus ressuscitou junto com ele. E há também outra teoria, estimando que sejam tronos reservados para 24 autoridades que ainda irão ressuscitar. Porque se nós falarmos de ressurreição e de seres humanos que estão no céu, nós desses 24 só ocuparemos 3 tronos. Primeiro de Enoque,
segundo de Elias, de Moisés, terceiro de Elias, que viveu depois de Moisés. Então, vamos aguardar quando chegar no céu e descobrir verdadeiramente quem são. Mas esses anciãos estavam ali. Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Ele tem sua representatividade para aplicações e explicações do que estas cartas escritas em Apocalipse queriam dizer para nós, para as igrejas, para o povo de Deus em toda a sua essência. Elas têm um efeito simbólico em alguns momentos e elas têm um efeito literal em outros momentos, ok? Vamos para a Bíblia então. Continuando, 24 tronos, 24 anciãos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Por que não de prata? Por que não de bronze? Por que não nada de coroa? Porque o que é que todo cristão, aquele que crê em Jesus e guarda os seus mandamentos, aguarda a volta de Jesus, vai herdar quando Jesus voltar? A vida eterna. A coroa da ouro significa poder, autoridade, majestade, mas ele tem um brilho a mais. Recompensa. Pessoas que foram recompensadas pelos seus esforços, pelo seu martírio, pessoas que foram recompensadas pelo seu serviço prestado a Deus. Mas não é o bem material mais importante, é um símbolo de justiça, que foram justificados mediante a fé no Cordeiro de... Quem é o Cordeiro de Deus? Lá em Apocalipse 14:12 você diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em... Lá em Romanos capítulo 5 você vai entender: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, eu sou salvo pelas minhas obras ou mediante a fé em Jesus? Mediante o quê? A fé em Jesus, mas a minha fé que eu professo ter em Jesus vai revelar as minhas obras. Simples assim. Então, quando vier um perfeccionista, um extremista radical aí, você bate esse papo com ele, pesquisa um pouquinho na Bíblia e mostra que a justificação é mediante e a salvação é mediante a graça de Cristo. Esses 24 anciãos foram achados em graça, em mercê e misericórdia, em justiça, por isso foram justificados pelo Deus do impossível, amém? Vamos para frente. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de... O que é que algumas versões dizem 7 candelabros, 7 tochas. O que significa isso? 7 espíritos de Deus. Quantas cartas foram escritas? Quantas cartas foram escritas? As igrejas? Vamos ver aqui direitinho? Vamos contar? Apocalipse 1, primeira carta à igreja de Éfeso, conta aí uma. Segunda carta, igreja de terceira carta, igreja de... Quarta carta, igreja de... Quinta carta, igreja em... Sexta carta, igreja em... Sétima carta, igreja em... A última carta, Laodiceia, o tempo que a gente está vivendo, 7 tochas. Tocha significa luz, iluminação. Iluminação aos 7 cantos, as 7 igrejas. Então quer dizer que tocha significa, Salmo 119, verso 65 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. O evangelho será revelado até que Jesus volte, amém? Então lâmpadas, tochas, luz que ilumina o mundo e mostra o poderio de Jesus. Saem relâmpagos, vozes e trovões significa poder, autoridade, a presença do Rei e majestade, Senhor Criador. Do trono saem relâmpagos, já falei. 6º versículo, há diante do trono Quantos que há diante do trono? Quantos? Como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono
4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por de 4 seres viventes. Aí no versículo seguinte, ele vai explicar quem são os seres viventes. Mas o que significa seres viventes? Que seres são esses? Bem, a Bíblia ela apresenta querubins, serafins e anjos. E o arcanjo Miguel, que é o próprio Cristo, na representação de anjo. Querubins possuem quantas asas? Serafim, na verdade, possui 6 asas. Querubins, 4 asas, e anjos, 2 asas. Então, o que é que nós entendemos? Que são anjos na hierarquia de poder. Só que os 4 seres viventes aqui, bem, eles têm olhos na frente e olhos atrás. Há alguns comentaristas que falam que os serafins possuem esses olhos, né? Mas lembrando de Lúcifer, Lúcifer era querubim da guarda, né? Estava diante do trono de Deus e não possuía tantos olhos. Então há uma simbologia. O olhos por detrás e pela frente significa alguma teoria da conspiração que fala do olho que tudo vê, né? Mas nessa terminologia bíblica aqui, significa que o olho ou os olhos de Deus estão presentes por toda a terra e por todo o universo. E são anjos em poder, em majestade, em magnificência. Mas os teólogos adventistas dão 2 explicações. Versículo 7, acompanha comigo. Ele vai se auto-explicar o versículo 6. O primeiro ser vivente, ele é semelhante ao quê? Ok, olha para cá. Há uma primeira explicação voltada para o Antigo Testamento. Quantas tribos nós tínhamos? Quantas? Nós tínhamos um santuário ao centro, no deserto? Sim ou não? Em Israel depois foi construído o primeiro templo, no templo de Salomão. Ok, perfeito. Mas vamos voltar ao deserto. 12 tribos circulavam, estavam acampadas ao redor do santuário. Ok, sim ou não? No santuário nós tínhamos a Arca da Aliança, não é isso? Em cima dessa Arca da Aliança nós tínhamos o quê? Dois serafins ou querubins? Querubins, que guardavam ali dentro da arca as 2 tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão, que já estava florescida, e o maná, não é isso? Que foi descido no céu. Ok? Perfeitamente? Mas no santuário nós temos o lugar santo, como se fosse aqui, o lugar santo, o pátio, e o lugar santíssimo, como se fosse aqui no tanque batismal, onde a arca estava ali guardada. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelos pecados de toda a nação de Israel, para que Deus assim perdoasse, prefigurando a presença, o poder, a majestade, a autoridade e a salvação de quem? Em Cristo Jesus. Perfeito? Toda a Bíblia, desde Adão e Eva, desde o Gênesis até o Apocalipse, é um quebra-cabeça da pessoa de Jesus. Só que ela vai falar de várias formas, para várias épocas, para vários públicos, para várias pessoas. Todos que estão aqui me ouvindo, estão me entendendo? Diga amém. Perfeito. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Nas 12 tribos, nós tínhamos 4 tribos que lideravam as 12 tribos. Foi um costume deles. Isso foi estudado arqueologicamente, historicamente e biblicamente. A primeira tribo é a tribo de Judá, de onde descendeu o rei Jesus, ok? E o símbolo, o estandarte, a representação, a bandeira de Judá era o símbolo do leão. Por isso que diz que Jesus é o leão da tribo de... Era o símbolo da tribo, era o leão. Que significa o quê? Qual é o animal mais valente da selva? O rei da selva? Ou seja, é um animal que biologicamente, né, enfim, estudado, que não tem quem vá contra ele, a não ser outro leão. Então, Judá significa leão. Outro estudo mostra que Jesus aliás, os 4 seres viventes são representados por meio dos 4 livros, 4 evangelhos no Novo Testamento. Qual é o primeiro livro? Segundo livro, Marcos. Terceiro livro, quarto livro.
E Mateus, o jovem Mateus, apresenta Jesus como o Rei dos Reis e Senhor do... Anexo à lógica, estão entendendo? Então, há essas dois pensamentos, linhas de pensamento, prefigurações, ok? Então, um semelhante a leão, o segundo semelhante a um novilho ou boi. Um boi novo, novilho é um boi novo, né? Por que boi? A tribo de Efraim, Efraim, Rubem e Dan, ok? Efraim, ela era representada no seu estandarte, na sua bandeira, com o símbolo do boi. Por quê? O boi é um animal que serve. Você hoje, se matar um boi, não escapa nada. A única coisa que escapa é o berro. Se pudesse ensacar e vender, a gente vendia, né? Mas do boi não escapa nada, ou seja, é um animal que serve tanto para trabalhar, para o arado da terra, que era naqueles tempos utilizado para isso, quanto para negociar. E de tudo se aproveita do boi. Tudo, até os fios de cabelo. Tudo, não escapa nada. Então, boi, sinônimo de servo. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Quer ver? Vamos lá em Marcos 10, 44. Olha lá. Volta lá em Marcos 10, 44. Marcos, livro de Marcos, capítulo 10, verso 44. Só para você ter uma noção. Eu fiz essas anotações e acabei esquecendo dos versículos passados. Mas vamos lá. 10, 44 diz assim, ó. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Voltemos lá para Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Ok, primeiro, tribo de Judá igual a leão, livro de Mateus, Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Semelhante a novilho, novilho significa título de servo. Jesus foi servo, sim ou não? O que é que ele diz lá em João 3,16? Porque o Filho do Homem... Porque o Filho do Homem... Meu Deus do céu, não. Vamos lá? João 3,16. Alguém pode recitar para mim? Eu estou falando para adventistas do sétimo dia. Pessoas que estudam a Bíblia, não acredito não. Por quê? Porque Deus de tal que deu ok. O terceiro tem rosto como de homem. Rosto como de homem. A tribo de Rubem era representada no seu estandarte por um homem, o símbolo de um homem. Homem, falhou a memória agora, está ligado ao livro de Lucas, que apresenta Jesus como o filho do, aquele que tem autoridade sobre todos os povos, toda a terra, todas as nações, tribos, línguas e povos. E o que é que ele diz lá em Mateus, capítulo 18, capítulo 28, verso 18 a 20? No verso 20 ele diz: toda autoridade me foi acima no céu e embaixo na... E eis que estarei convosco até a consumação dos... Primeiro grau de Jesus, ele é o leão da tribo de... Segundo grau de Jesus, segunda semelhança de Jesus com os 4 seres viventes, ele é o quê? Terceira semelhança, ele é o quê? Homem, filho do homem, que significa autoridade. Quarto e último, Dan. A tribo de Dan, ela era representada por uma águia. Olha só, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está o quê? Das aves terrestres, a mais imponente, poderosa e majestosa é a águia.
A águia americana, que é a águia mais utilizada no mundo, ela chega a ter uma extensão de sua abertura de asa de 2 metros e voa muito alto. Há vários estudos sobre a águia. Elas têm um poder de liderar, têm um poder de caça, têm um poder de enxergar longe. Elas enxergam de 2 a 4 quilômetros abaixo de onde elas estão. E elas vão na presa certeiramente. Elas não dão um tiro errado. Enfim, elas gostam de viver nos altos penhascos sozinhas, longe do perigo. Elas têm visão além do normal de outras aves, né? Por que aqui não falou galinha, né? Algo quieto, terrestre, nervoso? Não, águia, que significa onisciência, onipresença e onipotência. E a tribo de Dan tinha no seu estandarte o símbolo da águia. E o livro de João, o discípulo do amor, apresenta Jesus como o quê? Alguém pode me dizer? No princípio era o verbo, e o verbo estava com? E o verbo era? João mostra para mim e para você que Jesus era o quê? Era o quê? Era o quê? E o verbo era? Quem era o verbo aqui? Quem era o verbo aqui? Jesus. No princípio era o verbo. Vamos traduzir. No princípio era Jesus. E Jesus estava com? E Jesus era? Deus é onipresente, sim ou não? Ele pode estar aqui como pode estar lá na China agora, instantaneamente, ao mesmo tempo, ouvindo os dois lados, um ouvido para cá, outro ouvido para lá. Aqui a Bíblia não fala aqui em Apocalipse que tem vários olhos pela frente e por detrás? Se tem vários olhos, também vai ter o quê? Vários ouvidos. Onipresença. Jesus é onisciente. O único ser na face da terra que pode entrar na tua mente chama-se quem? Charles Xavier? Do X-Men? Jesus, viu, meu filho? Vai te converter, viu, irmão? Tu vem com essas conversas pra cá que eu te dou na cabeça. Só de Bíblia. Jesus, ele pode sim, Satanás não pode. A única coisa que Satanás faz é analisar o teu comportamento, as tuas atitudes e prever o que você vai fazer. Isso ele consegue, mas ele não consegue entrar aqui, a não ser que você mude de time, de religião. Aí você vá para um centro espírita, um candomblé, um bandista, um macumbeiro. Aí lá você invoque ele. Aí sim, ele vai cuidar da sua vida. Aí ele vai apagar a tua mente e vai tomar conta de você, tá? Só dessa forma. Mas ele não pode entrar na tua mente. Deus é o que? Onipresente, onisciente. E ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. O capítulo 4 de Apocalipse, ele vem pregando o poderio desse Deus. Ele vem apresentando a pessoa de Jesus. Você vai entender agora à frente. Vamos só refrisar o versículo 7, eu até destaquei aqui. O primeiro ser vivente, ele é semelhante o quê? A um? O leão representa a tribo de? E o livro de? E o livro de? No Novo Testamento, o livro de? E representa a pessoa de Jesus como? O leão da tribo de? Rei dos reis e Senhor dos? Ok? O segundo ser vivente, ele é semelhante a um no? Que significa um boi novo, né? Ou um garrote, como aqui a gente conhece no Ceará. Ok, um boi novo. Então, ele representa o que, o boi? Representa o quê? Representa que tribo? Representa que livro do Novo Testamento? Que apresenta Jesus como o servo dos servos. O terceiro animal é semelhante com o rosto de? Que representa o quê? Autor e Jesus era o filho do? Representa que tribo? Rubem, o filho mais velho de Jacó. E o quarto ser vivente representa o quê? Uma que é ligada a que tribo? Dan. Que é ligada a que livro? João. Que apresenta a Jesus como Deus. Onipresente, onipotente e Capítulo 4, versículo 8.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, eles não têm descanso, nem de dia e nem... Ei, será que Deus dorme? Sim ou não? Na opinião de vocês, dorme sim ou não? Descansa? Mas Ele não criou os céus e a terra e no 7º dia descansou? Será que Ele armou a rede e foi dormir? Ele estava contemplando a sua criação. Ele disse: isso é muito bom. Isso não é bom, é muito bom. Ele deu um exagero. Nem de dia e nem de noite. Eles estão atentos 24 horas. Você possui anjo da guarda, sim ou não? Você possui um demônio da guarda? Também. Você possui a presença do Espírito Santo na sua vida 24/7. Não para. É o tempo todo. E a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20: e eis que estarei convosco até... Por que só até a consumação dos séculos? Porque depois, irmão, é eternidade. Amém? Bem, e depois disso vem um louvor. Agora o versículo 9 ao 11 expressa o louvor dos 4 seres viventes. Olha o que eles dizem no versículo 11. No versículo 10, vamos lá. Os 24 anciãos prostrar-se-ão. Opa, lembra que eu falei que ninguém sabe quem são os 24 anciãos? Nenhum próprio João foi revelado. Existiam anciãos, não foi dado nome. Há 4 especulações: discípulos, tribos, ressuscitados e os que ainda vão herdar as mansões celestiais. Ok? Agora aqui ele deixa outra luz. Eles ainda vão se prostrar. É algo futuro, mas que nesse momento parece que eles estão prostrados diante daquele que se encontra sentado no trono. Aí mais uma vez ele reforça: adorarão. Adorarão significa o quê? Futuro, não é isso? Tem algum professor de português aí? Pedagogas? Adorarão o que vive pelos séculos do... Então esse ser que está no trono, ele é eterno. E depositarão, terceira vez, fica ligado, irmão, quando a Bíblia representa, reforça, tem alguma mensagem para mim e para você. E depositarão as suas coroas de ouro, né? Diante do trono, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor e Deus, de receber o quê? A glória, a honra e porque todas as coisas sim, por causa da tua vontade vieram a e foram Volta no versículo 11, primeira palavra, tu és. São quantas pessoas na Trindade? Quantas pessoas na Trindade, ou Valdesson, Trindade? Tem Trindade no teu nome? Só o Ró Divino, tu tem, né? Na verdade, Trindade é um termo católico que a Igreja Adventista já está até expulsando. Tem base filosófica, cuidado com isso aí. Tem uma dicotomia baseada em Platão, mas é outro estudo. Então nós usamos o termo divindade, que é uma só pessoa dividida em 3 poderes. Tu és digno. Quem é digno de honra, glória e louvor? Da pessoa da divindade. Quem é o primeiro? Tu és digno, Senhor. Senhor. Quem é o Senhor dos senhores? O Rei dos reis e Senhor dos senhores? Que o livro de Mateus apresenta? Quem? E Deus nosso.
Isaías fala de alguma coisa, não fala? Emanuel? Emanuel? Emmanuel, em hebraico, Deus conosco. O Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro. Façamos o homem a nossa. E ainda tem antitrinitarianos no meio do povo adventista dizendo que o Espírito Santo não existe. Não tem influência nenhuma, não tem presença nenhuma. E aí? A Bíblia é clara? Ou tem algo mais para esconder aqui, complicado a gente? Segunda parte do versículo, de receber a glória. A Bíblia todinha, Salmos principalmente. A quem devemos dar glória? Quem? A honra. Honra de quê? Quem foi que veio essa terra morrer pelo pecador? Quem? E o poder. Quem fala ao teu coração, ao teu ouvido, dizendo: filho, não vai por aí, vem por aqui? Quem? E ele tem poder sobre a tua vida? Se você permitir. Aí ele diz: porque todas as coisas tu criaste. Tu quem? Quem estava sentado no? Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Foram o quê? Mas há uma teologia moderna aí sendo pregada nas faculdades, que o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 11, é só balela. Não houve Adão e Eva, não. Para que esse negócio de Adão e Eva, mano? Nem Adão e Ivo e nem Adão e Eva. Não houve nada disso, não. É só a história da carochinha. O mundo veio a existir através do Big Bang, do Start, através dos macacos, da evolução dos seres. Aí a pergunta que não quer calar: quem deu o Start? Quem foi o primeiro a evoluir? Quem foi que criou o primeiro ser que evoluiu? De onde ele veio? Alguém me responde? Há duas teorias no mundo: a teoria da evolução, a teoria da criação. Só que a ciência, ela trabalha os dois lados. A teoria da criação, aos poucos ela vai se mostrando, e a teoria da evolução, aos poucos também vai sendo desmentida. Agora é hora de fazer uma escolha, e João termina o capítulo 4 apresentando essa decisão. Irmão, quem criou tudo? Está aqui, ó. Todas as coisas vieram a existir e foram criadas por meio de quem? Da divindade. Você decide. Mas há faculdades não adventistas, porque se houvesse eu seria o primeiro a falar e contra, que pregam que é só uma teoria, uma fábula, um conto de fadas. Papa Francisco assinou: nós cremos no evolucionismo. O Espiritismo prega o evolucionismo. A reencarnação é uma chance de você melhorar, de você aperfeiçoar. O bandismo, o macumbismo, enfim, religiões evangélicas estão adotando a mesma conversa. Eu sou coaching, formado nessa área de coaching cristão, e temos colegas coaches que eles pregam a evolução, prega até o hipnotismo, que foi condenado ali. Se você ler o Espírito de Profecia, em 1700 foi criado o hipnotismo, ou mesmerismo, baseado na mesma coisa, ali na era do iluminismo. A irmã White apresenta um livro, Grande Conflito e Eventos Finais. Uma chance, uma oportunidade de Satanás controlar a mente das pessoas. Então, psicólogos, psiquiatras, muitos aí que estudam um pouco mais o hipnotismo, são evolucionistas, eles usam essas técnicas. E nós, às vezes, aderimos isso dentro de casa. Meu filho precisa evoluir, precisa crescer, precisa prosperar. Louvado seja Deus por isso. Mas desde que ele não pregue o racionalismo humano ou o humanismo. Não viva isso nas faculdades de direito, principalmente, A filosofia é totalmente humanista, racionalista. De economia, administração e ciências exatas, aí nós vamos para o marxismo,
Nós vamos aí para o darwinismo também um pouquinho, na ciência, biologia, química, física, vamos totalmente para o darwinismo e o criacionismo ali atrelado. Aqui no versículo e no capítulo 11 apresenta o poderio de Deus e a majestade, a honra, a glória e o poder e mostra que Ele criou. Por que que eles estão querendo abolir da Bíblia, primeiro ao 11º capítulo, para acabar com a teoria da criação? Simples assim. Mas quem é que está por detrás disso? Satanás. Totalmente Satanás. E há alguns que dizem que o livro de Apocalipse não é um livro moderno ou pós-moderno. Queridos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Eu pergunto, e nessa noite, quantos daqui vieram e creem que Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis, é servo dos servos, é o Filho do homem, o Filho de Deus, a autoridade sobre todos os povos, terra, nação, língua, e é aquele que te criou, que tem todo o poder, toda a onisciência, toda a onipotência, toda a onipresença, e que hoje deseja te salvar. Quantos creem que esse é o nosso Deus? Levante sua mão e diga amém. Meu amigo, esqueci teu nome? Júnior, vai cantar. Há porventura alguém entre nós que não crê nessa palavra? Há alguém porventura aqui entre nós ainda tem dúvida de que Jesus deixou esta carta para mim e para você, assim como um namorado apaixonado pela namorada, assim como um esposo apaixonado pela esposa escreve uma carta de amor? Ele deixou para que eu e você fôssemos orientados por amor, por justiça, para que mantenhamos a fé de que Ele existe, de que Ele veio, de que Ele tudo criou, de que Ele muito amou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que em breve voltará para nos buscar. Enquanto o Júnior canta, se você crê nisso, eu quero que você se coloque em pé em espírito de oração. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Ser o meu Deus, o meu Senhor, me ensina a Te servir, a Te amar, e cuida de mim. Faça desse momento um momento especial na sua vida. O Júnior vai cantar, e creia que Deus é galardoador dos que o buscam. Escolhi confiar. Não vi Jesus, não vi multiplicar. Fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer
E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar, o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho, que tirou o povo do Egito, que perdoou Adão e Eva, que levou Enoque para o céu, que levou Elias numa carruagem, que ressuscitou Moisés. Esse é o mesmo Deus que mandou o dilúvio, que salvou a família de Noé. Esse é o Deus que salvou a mim e a você. Esse é o Deus Criador de Apocalipse capítulo 4. Esse é o Deus poderoso, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que salva, esse é o Deus que cura, esse é o Deus que transforma, esse é o Deus que liberta. Esse é o Deus que quer te justificar quando Ele voltar e dizer: esse é meu, a mim me pertence. Quantos creem nesse Deus? Digam glória a Deus. Feche teus olhos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pelos milagres operados nesta noite aqui. Obrigado por esses momentos, 1 hora de culto, de louvor, de adoração, de pregação, de unção, de poder, de transformação. Vamos para casa crendo no Deus Criador dos céus e da terra, que liberta, que salva, que transforma, que cura, que muda a nossa vida, mostra o sentido, o rumo certo a ser seguido, e que tem um céu preparado, e que não mais em espírito ou em visão iremos para este céu, mas sim em corpo presente estaremos lá por toda a eternidade.
Nos prepara para o teu reino, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga assim: ei crente, eu quero te ver lá no céu. Boa noite a todos.